Olá, eu sou a professora Valéria e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ciências. E hoje o nosso assunto é poluição. Sobre quais são, relembrando um pouquinho dos gases poluentes da aula anterior, nós vamos ver ali sobre quais são as ações antrópicas que ocasionam a poluição e quais são ali as causas naturais que originam a poluição. Um pouquinho ali sobre poluição, a história da poluição. A poluição vem da Roma Antiga, que quer dizer sujar. Então, se a gente pegar um pouquinho de história e relembrar o que acontecia na Roma Antiga. Eles ficavam, às vezes, em batalhas que duravam meses. E nessas batalhas, a higiene era precária. Jogava, se a gente lembrar lá um pouquinho, até o que ocasionou a peste bubônica, eles colocavam todos os dejetos, aonde? Nas ruas. E aí, além disso, a moeda, na época, ela era originada, tinha um componente químico que ele pode ser um autopoluente, que era o chumbo. Então, só um pouquinho para a gente voltar para a história e poder entender o que está acontecendo agora. Então, a nossa poluição não é de hoje, mas nós estamos cada vez mais poluindo e prejudicando a natureza. Então, esse termo sujar veio lá da Roma Antiga, como eu falei para vocês. E aí, a sociedade da época tinha um costume, e esse costume não era bom, que eles acabavam não tendo um hábito de higiene. Do ponto de vista ecológico, poluir é provocar alterações desfavoráveis ao ambiente, causadas pelos subprodutos e pelos resíduos da atividade humana, os quais podem contaminar o solo, as águas e o ar. Então, tudo aquilo que vai contaminar algum componente no nosso planeta, a gente, como ecólogos, a gente fala que isso daí vai contaminar, ele vai poluir, ele vai prejudicar. Poluições radioativas, sonoras e luminosas, então aquele ruído de um carro com um som muito alto, ele também está provocando uma poluição sonora. Poluição luminosa também. São importantes na área de estudo, uma vez que tem grande interferência nos ecossistemas. Então, por exemplo, se eu vou num lugar onde o animal tem um hábito noturno e eu coloco uma luz, que vai ser ali, vai prejudicar aquele ecossistema, eu estou fazendo a poluição também. Então, poluição não é tudo aquilo que eu jogo só papel no lixo, no chão e não no lixo. Poluição é tudo aquilo que vai afetar um ecossistema. Águas e rios, lagos e mares podem ser poluídas pelos esgotos e pelas atividades das fábricas e mineradoras. A gente vai ver um pouquinho sobre o carvão, e como que esse carvão ele prejudicou desde lá da Revolução Industrial e prejudica ainda hoje. O mesmo que acontece com o solo é exemplo da agricultura e da criação de animais realizados de maneira inadequada. Então, por exemplo, eu tenho lá um sítiozinho e nesse sítio eu não coloco uma infraestrutura adequada. Então, esses animais, os dejetos, eles vão para os rios. Estou fazendo a poluição. Se eu tenho lá uma lavoura e coloco agrotóxico, eu estou poluindo o solo. Eu estou, além do solo, os lençóis freáticos. Aí, o que eu estou fazendo? Poluição. Então, tem várias maneiras de poluir o ambiente. Muitas atividades humanas também ameaçam a qualidade do ar, como ilustra na imagem da abertura do capítulo. Dado que a troposfera, a camada mais próxima aqui da crosta terrestre, lembra que a gente viu aula passada sobre a atmosfera, e a gente viu a importância do oxigênio nela. E que não é só o oxigênio, tem outros gases ali, mas que na atmosfera primitiva tinha uns gases muito tóxicos. E se a gente continua a poluir, o que acontece? Esses gases tóxicos, eles predominam no ambiente. E aí diminui o quê? A quantidade de oxigênio. A emissão de gases dos carros, das fábricas e das usinas termoelétricas movidas a carvão e outros fatores contribuem para aumentar os níveis de poluição do ar. E vocês têm a imagenzinha ali, da China,
Então, a China não está aqui nesta figura, devido a algum vírus, ali instalado. Nesta figura aqui, ela só ilustra a quantidade que tem ali de poluição, porque a China é um dos países que mais poluem no mundo. Tá? Então, China, Índia, Estados Unidos são as grandes potências. As grandes potências, por ter muitas indústrias, acabam poluindo mais. E aí o que acontece? Tem cidades que a poluição é tão grande que eles acabam saindo de máscaras. Então ali, na China, quando a poluição aumenta muito, as fábricas são obrigadas a parar e os automóveis têm a restrição para circular. Por quê? Para diminuir a quantidade, então, de emissão de gases poluentes. No ano de 2015, o país decretou vários alertas vermelhos indicando que os níveis de poluição do ar estavam perigosos para a saúde humana. Então, conforme a poluição ela está instalada num lugar desta maneira aqui, que as pessoas precisam sair de máscara por causa da poluição e não por causa de outros problemas. Então, quando o problema é a poluição, o que acontece? As partículas que tem de poluentes no ar, quando a gente faz a inspiração, a gente absorve essas partículas de poluentes e essas partículas de poluentes elas ficam grudadas no pulmão. E aí muitas doenças respiratórias surgem devido ali à poluição atmosférica. Essa poluição atmosférica, então a poluição do ar ela depende das fontes de emissão. O que é emissão? Onde vai ser jogado lá a poluição. Por sua vez, pode ocorrer de maneira natural. Natural é quando ocorre na natureza, tá? Então, pode ser a poluição, nem sempre somos nós que estamos ali fazendo a poluição, que é por origem antrópica, pelo ser humano. A poluição ela também pode ser de origem natural. Porém, a poluição de origem natural é muito menor do que a poluição de origem antrópica. A forma de dispersão pode ser oriunda de fontes fixas ou estacionárias. Então, ali, indústrias, vulcões, etc., são estacionárias, estão ali fixas. Então, elas vão emitir o tempo todo ali. Ou móveis e difusas. Tá? Então, automóveis, trens, aviões, navios. Porque não estão constantemente ali. Então, por exemplo, você vai usar o automóvel, vai ser uma fonte de poluição ali móvel. Então, de um lugar para outro. Mas agora, fixa e estacionária é quando fica ali em um determinado local. Então, por exemplo, a fábrica. Na imagem, vocês têm ali a poluição causada pelas usinas termoelétricas. Então, essas usinas termoelétricas, elas pegam a energia ali do vapor gerado pelo carvão. E aí, só que, ao mesmo tempo que essas indústrias são ali benéficas para a industrialização, elas estão prejudicando muito o meio ambiente. Então, é a poluição atmosférica. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a poluição de origem natural. Aquela que acontece através da natureza e que não vai ter ali a interferência humana. Então, é aquela que é causada por fenômenos da natureza, como um raio ao atingir uma floresta, provocando um incêndio. Então, se o raio atingir a natureza, provocar um incêndio, algo natural. Por exemplo, lá no Cerrado, em determinadas épocas do ano, ocorrem incêndios naturais. Aí, esses incêndios naturais, eles não confundam com algo que ali ocorreu e causou danos. Esses incêndios naturais que eu estou falando lá do Cerrado, ele é benéfico para poder algumas sementes germinar. Então, quando ocorre de forma natural ali, as plantas já estão adaptadas para que toda vez que vem o calor, elas se germinam. Agora, quando ocorre de um raio cair ali na árvore, ela está fora, ocorreu algo ocasional. Então, ela está fora ali de algo comum. Se está fora de algo comum, ela vai prejudicar ali o meio ambiente. A emissão de gases vulcânicos
devido ao movimento das placas tectônicas, né? Então lembra como que forma o vulcão? É pelo atrito das placas tectônicas. Essas placas tectônicas, quando elas têm uma fenda ali, essa fenda ela faz com que o magma suba, e o magma subindo, ele vai formar então ali a lava e emitindo os gases poluentes. Esses fenômenos naturais independem da ação humana, como eu falei para vocês, porém podem ser agravados por ela. Como, por exemplo, podemos citar a criação de bovinos em larga escala. Aí o problema ali da agroindústria. Por quê? Quando eu coloco vários animais de grande porte no solo, o peso deles, além de prejudicar o solo ali e fazer com que ele fique, né, com menos minerais sendo prejudicado, a partir do momento que tem os bovinos ali, eles vão emitir metano. Esse metano é um gás poluente. Tá? Nas últimas décadas, o número de registros de desastres naturais tem aumentado, principalmente em virtude ao crescimento desordenado das cidades e das indústrias, bem como um elevado número de carros e outros meios de transporte em circulação. Um incêndio causado por uma descarga elétrica, do raio que a gente estava dando exemplo, é um processo de queima de biomassa. Essa queima produz grande quantidade de dióxido de carbono. O que é o dióxido de carbono? O dióxido de carbono é o gás carbônico, é o que a gente libera na nossa respiração. E outros compostos, como monóxido de carbono. Monóxido de carbono é o gás que sai lá do escapamento dos carros. E gases que contêm nitrogênio e enxofre. Lembre-se que o incêndio também pode ocorrer devido a ações antrópicas. Né? Então as pessoas lá colocam lá os restos de cigarro, né, na estrada e acabam causando um incêndio. E aqui nós temos o exemplo do vulcão, né, que é uma fonte de poluição natural. Como eu falei para vocês, como que ocasiona o vulcão ali o atrito das placas litosféricas, quando tem uma fenda onde o magma possa subir, né? Então esse magma sobe e aí esse magma ele vai pegar e se tornar lava. Quando ele se torna lava, ele vai como ele é muito quente, ele vai emitir gases. Esses gases poluentes eles ficam retidos na atmosfera e aí prejudicam todo um ecossistema que está ao redor. Esse material particulado ainda, essa fumaça, ela libera ácido sulfídrico e enxofre, né? Então eles são gases extremamente poluentes. Os gases que são liberados levam algum tempo até se espalharem. Embora a poluição causada por vulcões seja bastante grave para o ambiente e para a saúde dos seres vivos, estudos indicam que a poluição atmosférica gerada das grandes cidades, devido à grande quantidade e frequência, oferece muito mais riscos do que gases lançados por vulcões. Tá? Então você pode pensar assim, mas tem poluição natural também, né? Então, mas a poluição natural é mínima, como eu falei para vocês já, comparada à poluição que nós causamos ao meio ambiente. Aqui mostra na imagem do material didático a criancinha aqui com problemas respiratórios, tá? E aí começa a dar bronquite, né, que a gente conhece bem, né, devido à poluição. Vocês têm ali na página 284 um textinho sobre o vulcão, lá no Havaí. E esse vulcão, quando ele entrou em erupção dia 3 de maio de 2018, ele liberou cinzas, lava e gás na atmosfera. No meio dos produtos liberados, um gás tóxico foi detectado. Aí, volta lá na página anterior, onde eu falei para vocês que tinha a menina ali fazendo inalação, nessa lá que tinha o vulcão, né? Voltando na página anterior, vocês encontram dois gases que eu já mencionei aqui, que fala quais são os gases tóxicos que o vulcão liberou. Agora, nós vamos ver
sobre a poluição de origem antrópica. Nós vimos sobre a poluição natural, né? Então, que pode ser ocasionada por um raio, por um vulcão. E agora nós vamos ver a poluição de origem antrópica. Então, a gente volta de novo para a história. Né? Já contei para vocês da história, um pouquinho da história da Roma Antiga, né? Que já teve o termo, né? Que surgiu o termo poluição, que significava sujar, né, devido à falta de higiene da época, né, a moeda que tinha aqui também, que era um poluente. Mas aqui a gente vai ver um pouquinho como que começou a aumentar a poluição causada pelo homem. A gente sabe que desde, né, da agricultura começou então a ter a poluição do solo. Né? Então o que acontecia? Primeiro, eram somente adubos naturais, depois quando começou a surgir adubos químicos, né, o solo começou a ser prejudicado. Mas a história, realmente, a poluição começou a aumentar quando teve a Revolução Industrial. Durante a Revolução Industrial, o berço da Revolução foi a Inglaterra. E a Inglaterra, o que aconteceu? Antes eles tinham só aquela máquina de tear. Por quê? Porque eles armazenavam muito algodão. Então era o país que mais tinha algodão, era lá na Inglaterra. Aí eles começavam a construir máquinas de tear. Aí eles pensaram assim, essa máquina está muito lenta, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer algo que aumente a energia dessa máquina e ela produza mais ali objetos e, enfim, produtos. Aí o que aconteceu? Eles pegaram, começaram a utilizar o carvão. Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula que eu ia falar sobre o carvão, né? Que o carvão, desde antigamente, ele era um poluente e ainda hoje é. Aí, quando eles começaram a utilizar o carvão, eles começaram, então, a poluir, porque a fábrica começou a querer mais carvão nas fábricas para produzir mais. Esse carvão, ele começava a emitir muitos poluentes para a atmosfera. E aí, as fábricas começaram a aumentar, porque o consumo começou a aumentar também. E os automóveis começaram a utilizar. Então, as primeiras locomotivas, elas utilizavam carvão. Aí, né, se a gente pensar lá, essas locomotivas começaram a ser levadas para a França e a Alemanha, que eram ali as grandes potências da época. Então, ficou a Inglaterra, a França e a Alemanha com a grande, né, da Revolução Industrial, nesse berço. E aqui, né, no material didático, mostra que o crescente aumento da população mundial, bem como a rápida industrialização, comprometeu muito a qualidade do ar que respiramos. Porque lembra quando eu falei para vocês que a gente inspira oxigênio e libera gás carbônico? Até quando a gente está respirando, a gente está poluindo. E aí fala assim, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, em condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biotas são os seres vivos, de um ecossistema, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos, tudo isso está ocorrendo a poluição. Tá? Então, se de alguma maneira, né, a nossa interferência, quando eu falei da respiração, é claro que é uma forma inconsciente de poluição, mas o que polui mais é a forma, né, consciente, que são ali queimadas, gases tóxicos diretamente emitidos pelas chaminés das indústrias, meios de transporte que liberam grande quantidade de partículas no ambiente ao queimar combustíveis fósseis. Qual que é o combustível fóssil? Petróleo, que vai originar o quê? Gasolina, diesel, querosene, carvão, etc. Tá? Pessoal, espero que tenham gostado da aula. Ficamos, né, com as atividades para resolver e até breve. Obrigada!